Olá, meus caros alunos, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Douglas, seu professor de Geografia. E na aula de hoje nós vamos falar sobre globalização e tecnopolos. Sejam muito bem-vindos. Nós estamos numa característica muito importante do nosso mundo, que é a globalização. A globalização ela é caracterizada pela união do planeta Terra, ou todos os países do mundo, em um só modelo econômico, o capitalismo. E esse modelo econômico ele proporciona o desenvolvimento tecnológico com base em alguns pilares: propriedade privada dos meios de produção, o uso do lucro como estímulo para a produção e desenvolvimento de tecnologias, o trabalho assalariado e a livre iniciativa, ou seja, o mercado é que regula o preço das coisas. Quando nós falamos que o mundo todo ele está organizado em apenas um meio de produção, um modo de produção, o capitalismo, não significa que não existam outros ou vários tipos de capitalismos. Todos esses vão estar com base nos seus mesmos pilares. Contudo, nós vamos ver que existem alguns híbridos, como é o caso da China, que apesar de ter uma economia fortemente dependente do Estado, também depende do mercado internacional para desenvolver a sua própria economia interna. Note o seguinte, é importante falar que esta ordem do mundo, a nova ordem mundial, ela acontece pós queda do Muro de Berlim em 1989. E antes nós tínhamos uma ordem mundial bipolar, dividida em dois grandes blocos: os países capitalistas, liderados pelos Estados Unidos, e os países socialistas, liderados pela União Soviética. Neste momento, nós chamamos o mundo de dividido em dois grandes blocos, mas economicamente divididos em países de primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo. Os de primeiro mundo são os capitalistas desenvolvidos, os de segundo mundo, os socialistas, e os de terceiro mundo, países periféricos, que ficam em torno do capitalismo e em torno do socialismo, ou capitalistas subdesenvolvidos. A partir da queda do Muro de Berlim, em 1989, nós temos uma transformação nesta ordem mundial. E a ordem passa a ser global, ou seja, o mundo inteiro está conectado e dependendo das relações comerciais. Pensou-se então que nos anos 90 o capitalismo ele seria a solução para os problemas mundiais, onde, já que demonstrou-se muito mais eficiente do que a economia socialista, comparado com a União Soviética na época, então o capitalismo então seria o modelo de produção que ele faria a diferença no mundo, acabando com a fome, com a miséria, a pobreza e a escassez. Contudo, o que nós vemos de lá para cá é que isso não mudou. O mundo ainda continua com seus problemas e com características muito particulares. Quando falamos de globalização, nós também dependemos das tecnologias e da velocidade com que as tecnologias se desenvolvem e a informação se propaga no mundo para que as ações humanas aconteçam. Isso traz benefícios, como é o caso do comércio mundial, e também traz malefícios, como é o caso, por exemplo, dessa época em que estamos vivendo, desse vírus, o coronavírus, que é um vírus novo, mas que se propagou com uma velocidade nunca antes vista sobre a Terra. Portanto, a globalização tem lá os seus pontos positivos, mas também tem os seus pontos negativos. Hoje analisaremos aqui os grupos econômicos que eles formam blocos que agem em cooperação entre si para se tornarem mais competitivos no mundo capitalista globalizado. Falaremos então de globalização e tecnopolos. Nessa figura que você observa aí, você vai ver um mapa da Europa e o símbolo da União Europeia. É importante você saber que a União Europeia
ela é o resultado de um mundo onde, depois da Segunda Grande Guerra Mundial, 1945, a Europa estava esfarelada, despedaçada por conta da guerra. A Alemanha nazista, junto com o fascismo italiano, se uniram para expandir o totalitarismo sobre toda a Europa. Ali, então, formando uma ameaça para o mundo como o Ocidente o conhecia. Depois da guerra, a Europa ficou despedaçada e a forma que foi encontrada para desenvolver a paz foi através do comércio. Portanto, aos poucos, a União Europeia ela foi surgindo. Note o seguinte, aqui nós temos alguns estágios de interação quando falamos de blocos econômicos. Num primeiro momento, nós temos aqui a zona de preferência tarifária, aonde, ora, vamos fazer comércio entre nós dois para que esse comércio ele nos ajude. Então eu baixo as minhas tarifas e você baixa as tuas tarifas, dizem os países vizinhos. E depois eles começam a fazer negócio beneficiando uns aos outros. Num segundo momento, nós temos a zona de livre comércio, onde as barreiras alfandegárias elas são anuladas, não existe mais. Então um país pode fazer comércio com o outro sem pagar impostos. Aquele país, por exemplo, que produz aço, ele pode comprar, vender para o país que produz algodão e o país que produz algodão vender o algodão para o país que produz aço sem cobrar impostos. Então eles se tornam mais concorrentes no mercado internacional. Eles se unem para fazer com que os seus vizinhos eles não tenham a mesma força econômica. Num terceiro momento, existe a união aduaneira, onde as tarifas são cobradas de outros países com a mesma porcentagem. Ou seja, dois países ou mais se unem para formar um bloco econômico, dizendo o mesmo imposto que eu cobrar daquele país, você cobra dele também. Assim nós vamos nos beneficiar mutuamente. Num quarto estágio existe um mercado comum, onde trata-se da livre circulação de pessoas, bens e serviços. A União Europeia, para você ter uma ideia, chegou neste ponto aqui. Livre circulação de pessoas, bens e serviços. E quase ela alcança o último estágio, que é a União Econômica e Monetária. É o livre comércio e circulação com uma moeda única. O euro é a moeda única da União Europeia. Contudo, nem todos os países adotaram o euro como moeda oficial. Nesse gráfico aqui, você vai ver os estágios em que cada país foi se aliançando junto com outro país para fazer comércio. Note que em 1952 é o início, pós-Segunda Guerra, onde Bélgica, Alemanha, França, Itália, Luxemburgo e Países Baixos se unem para a formação de um comércio onde um abaixa o imposto para a mercadoria do outro. E assim nós vamos ter a incorporação de novos países, formando a Croácia em 2013, o último país a entrar no bloco. Há uma expectativa da Turquia fazer parte desse bloco econômico também, ou desta união aduaneira. Olha aí, mais um gráfico aqui à sua direita você vai ver a lista de países que fazem parte da União Europeia. E aqui eu vou falar brevemente sobre o Reino Unido. Nos últimos 2 anos, o Reino Unido, que ele fica aqui, ou a Inglaterra, né, quis sair desse bloco econômico da União Europeia, justamente porque não concordava com a política desenvolvida para a União Europeia. Olha só, aqui o objetivo principal dessa união entre os países da Europa era estabilidade política e democracia, economia de mercado forte e aceitação da legislação da União Europeia. E aqui cabe um parênteses. Essa União Europeia tinha um parlamento. Os críticos dizem que este parlamento
feito por burocratas e não por pessoas eleitas. Então, eles não são legitimamente eleitos para tomar decisões legislativas, de força de lei. E algumas leis são questionáveis. Talvez o principal questionamento existente aí por parte da Inglaterra seja a questão da imigração. E aí a Europa passa por uma crise de imigração, sobretudo por países que no continente africano são muito pobres e existem muitos refugiados econômicos. E no Oriente Médio, principalmente com a guerra da Síria, pós-Primavera Árabe de 2011, nós temos um grande fluxo de pessoas que migram da Síria para a Turquia com o objetivo de chegar na Alemanha. Alguns entram pela Itália com o objetivo de chegar na Alemanha e na Inglaterra, que são países com maior estabilidade econômica, um PIB, uma produção mais elevada, portanto mais emprego e mais condições de moradia. As pessoas buscam uma vida nova nesses países. E aqui, a União Europeia, com seu parlamento da União Europeia, dizem os críticos que começaram a fazer leis pró-imigrantes que desfavoreciam a União Europeia, desfavoreciam os países ou a soberania dos países. E um contexto de xenofobia tem crescido na Europa por esses últimos tempos. E a Inglaterra, ela pediu para sair da União Europeia e ficou conhecido como Brexit, que é a saída da Inglaterra da União Europeia. Só que um detalhe curioso, a Inglaterra ela não adotou o euro como referência monetária, ela continuou com a sua moeda. Nesse ano de 2020, agora no janeiro, fevereiro, foi consumado a saída definitiva da União Europeia da zona do euro. Olha aí, mais um slide, zona do euro. Diferentemente que zona do euro e União Europeia não são sinônimos. Apesar da União Europeia ter uma moeda que é o euro, nem todos os países da União Europeia adotam o euro como moeda oficial. Essa crise na zona do euro, ela é intensificada, apesar dos atritos, ela é intensificada a partir de 2008, com a crise, olha aqui, vou voltar aqui, a crise de 2008, começando no setor imobiliário dos Estados Unidos e chegando a todos os países no mundo. Então, a União Europeia, aqui havia alguns países mais desenvolvidos e outros países com grave crise econômica, principalmente a Grécia, o país mais afetado. Note o seguinte, a crise de 2008, que começa no setor imobiliário, como eu disse, ela se espalha rapidamente por vários outros setores da economia, fazendo com que o mundo seja abalado nas suas relações comerciais. Logo, a União Europeia, ali que estava junta num bloco econômico, ela começa a sofrer problemas. E a Grécia, Espanha, Portugal, Irlanda começam a ter problemas, principalmente a Grécia, que tem uma redução aí no seu PIB em 26% em 2008. Olha aqui, você pode observar. Aqui, a Grécia, 26%. Qual que era a ideia? Que se a Grécia quebra, os outros países vão sofrer. Então, houve uma corrida para salvar a Grécia e outros países. Olha aí algumas charges. Grécia, Espanha, Portugal, Itália, França e Alemanha. Por que a Alemanha? Mas a Alemanha não é um país rico, um país forte? Sim, mas se todos esses quebrarem, inevitavelmente vai sobrar para a Alemanha. A questão de imigração, a questão das melhores oportunidades que existem na Alemanha para emprego e tudo mais. E aí qual que é a solução? A solução seria esses países que estavam com problemas, eles reduzirem o tamanho do Estado. A solução, portanto, era uma solução neoliberal. O Estado deveria impor reformas, reforma da Previdência,
reforma trabalhista, reforma na tributação, reforma em impostos, reforma na forma com que faz mercado, comércio. Então, deve cortar direitos trabalhistas e assegurar que o desenvolvimento econômico ele acontecesse através da livre iniciativa, portanto, uma forma neoliberal de resolver as questões. Olha essa outra charge aqui. A Grécia com a forca. E a Grécia, aqui na sua direita, a Grécia precisando cortar gastos, cortar cada vez mais, até que a Grécia não estava mais suportando tantos cortes. E aqui, ó, mais um corte e já está resolvido. Quer dizer, a Grécia vai acabar caindo. Muito interessante, né? Pois bem, estes são os detalhes da União Europeia. Mas existem outros blocos econômicos. No livro de vocês, nós vamos ver o NAFTA e o Mercosul, ainda além da Unasul. O NAFTA tem uma característica de ser o Tratado de Livre Comércio da América do Norte. Isso é a sigla para NAFTA. E envolve o México, os Estados Unidos e o Canadá. Uma curiosidade, o NAFTA, neste ano, ele foi substituído por um outro bloco econômico. Mas o objetivo principal do NAFTA é fazer com que a economia na América do Norte ela se desenvolvesse como um grupo. E aqui uma vantagem muito interessante para os Estados Unidos com relação à utilização de mão de obra do México. Porque dois países ricos como Canadá e Estados Unidos se aliançariam com o México para fazer comércio ou fazer um bloco econômico. O objetivo principal estava na mão de obra barata no México. Se um produto sai dos Estados Unidos e entra no México, esse produto vai pagar imposto. Se um produto sai do México e volta para os Estados Unidos, ele paga imposto também. É imposto de importação e imposto de exportação dos países, né? Então, qual que é a grande vantagem para os Estados Unidos principalmente? O desenvolvimento de indústrias maquiladoras, que são as empresas, principalmente no setor automobilístico, montada no México, no norte do México, e que utilizam a mão de obra mexicana, barata, mas que o produto pode entrar no México sem pagar impostos, utilizar a mão de obra e voltar para os Estados Unidos sem pagar impostos. Ou seja, o produto é montado em um outro país, no caso, o produto americano montado no México, mas que ele consegue ficar mais competitivo no mercado, justamente por conta da baixa mão de obra utilizada pelas indústrias automobilísticas no México. Olha aí. Na sequência você vai ver o Mercosul. Opa! O Mercosul, ele foi criado no começo dos anos 90 e inicialmente ele envolve Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. Mais tarde é envolvida a Venezuela, por uma questão muito mais política do que realmente formação de um bloco econômico que fosse prestigiar a todos. Aqui, a formação do bloco econômico, ele vai unir os países do sul, o sul da América do Sul. O Brasil, por exemplo, é um grande produtor de geladeiras e máquinas de lavar, fogões, considerados chamados eletrodomésticos da linha branca, enquanto a Argentina é um grande produtor de trigo, dos maiores do mundo. O Brasil não produz trigo, ou produz muito pouco, porque o clima é tropical e o trigo precisa de um clima mais ameno. Portanto, o negócio ele fica vantajoso. Olha, eu não cobro impostos quando você vender uma geladeira para cá e você não cobra impostos quando eu vender o trigo para você. Como exemplo, claro, existem várias outras formas de fazer comércio. E aqui esses países, eles vão utilizando da sua vizinhança e das relações econômicas que podem beneficiar um e o outro e vão fazendo comércio. Aqui uma questão importante. A Venezuela, ela quis fazer parte do governo, principalmente quando o Brasil tinha governos
aliados com o regime de Hugo Chávez na Venezuela. Então, curiosamente, Venezuela, Brasil, Argentina e Uruguai tinham a mesma ideologia política, enquanto o Paraguai estava um pouco com o pé atrás com essa política, uma política inclinada para um Estado grande e um Estado desenvolvimentista. Enquanto esses países queriam colocar a Venezuela, principalmente por conta da aliança com Hugo Chávez, que fazia parte da mesma ideologia política, o Paraguai sempre disse que não. Mas houve uma eleição no Paraguai em 2010, onde o presidente Fernando Lugo foi eleito. E ele era um presidente alinhado com essa política de inclusão da Venezuela, de Estado forte e desenvolvimentista. Contudo, ele sofreu um impeachment. E esse impeachment, segundo a alegação do Brasil, Argentina e Uruguai, foi um impeachment muito rápido e não deu tempo do Fernando Lugo se defender. Portanto, foi um impeachment relâmpago. E ele foi tirado da presidência e colocado outro no lugar. O Paraguai sofreu uma sanção, então o Paraguai foi afastado da política do Mercosul e depois, nesse momento, a Venezuela entrou. Quando a Venezuela entrou, o Paraguai ficou suspenso por um período. O Paraguai que ficou suspenso por um período, ele retorna mais tarde dizendo, olha, eu não deveria ter feito, não deveria ter colocado. Mas aí já tinha entrado a Venezuela. Mais tarde, a Venezuela entra em crise. E a alegação era de que tanto o Brasil quanto a Argentina e o Uruguai haviam errado quando colocam a Venezuela. Por quê? A Venezuela estava passando por um período de grave crise econômica e que não respeitava a democracia. Então, hoje a Venezuela está suspensa. A Venezuela está suspensa do Mercosul. Então volta a formação original: Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai. E aí, para encerrar, nós temos a União das Nações Sul-Americanas. O grande objetivo aqui era formar um bloco econômico forte, porém que ele existe muito mais no papel do que como união aduaneira mesmo. Então, é a Unasul, que são os países da América do Sul e mais América Central, na América Central, o Panamá e o México. Legal? Formando a Unasul. A Unasul conseguiria fazer comércio junto, principalmente com a China, que está crescendo, o que, claro, é uma ameaça para os Estados Unidos. Por hoje é só, pessoal. Na próxima aula, nós vamos falar um pouco mais sobre esse assunto. Na sequência, falaremos sobre as revoluções industriais e os tecnopolos. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima!